Nessa aula o objetivo é criarmos fórmulas, isso aí, muito bacana. Antes de você criar uma fórmula, procure se já não existe um campo que faz aquilo, tá? Porque já existem alguns campos no Project de coisas que são muito utilizadas, como por exemplo, se você está familiar com o valor agregado, existem fórmulas do valor agregado, como por exemplo o índice de desempenho de prazo, o SPI, o índice de desempenho de custo, o CPI. Você não precisa criar uma fórmula para isso, porque esses campos já existem lá no Project nativamente, tá? Então, antes de criar uma fórmula, certifique-se de que não existe já um campo fazendo aquele cálculo para você, ok? Agora vamos lá. Criar uma fórmula, basicamente é a mesma coisa que a gente criar um campo aqui, certo? Agora a gente vai criar um novo campo. Eu vou colocar aqui a duração PERT. Poxa, olha só, bacana. Então aqui é o valor esperado, média ponderada, que é o nosso cálculo para a estimativa PERT. PERT, eu falei para você, Program Evaluation Review Technique. Se você não souber, dá uma pesquisadinha aí também, né? PERT, estimativa. Você vai encontrar aí algumas referências, né? Como calcular, enfim, você vai conseguir achar aí algumas informações sobre ela. Estou assumindo que você já tem esse conhecimento. Então, o valor esperado, a média ponderada. Vai ser ligado à tarefa, projeto ou recurso? O que você acha? Se nós criamos as durações na tarefa, tem que estar na tarefa, correto? E se é uma coisa do tipo duração, vou colocar como duração. A diferença é que agora você não vai entrar os dados direto. Quando o atributos personalizados nenhum, você entra o dado direto. Quando está a tabela de pesquisa, você busca os dados numa tabela. Agora eu quero que seja uma fórmula, então você não vai escrever, você vai criar uma fórmula aqui, ok? Então olha só, eu vou vir aqui para inserir um campo do tipo duração, e adivinha só, eu tenho aqui aqueles campos que a gente criou, que você deve ter seguido os passos anteriores, né? Eu criei nos nossos campos personalizados, eu criei uma duração mais provável, otimista e pessimista. Então você vai vir aqui, eu quero que seja a duração otimista, ele incluiu lá, eu quero que seja mais 4 vezes o campo da duração mais provável. Opa, e eu quero... Então, peraí, deixa eu inserir os operadores aqui corretamente, né? Na verdade, cadê aqui? Vamos abrir o nosso parênteses. Eu poderia ir digitando, mas vou acompanhar aqui junto com você. Então, abri, parênteses, vou colocar a duração otimista, duplo clique aqui no otimista. Vou colocar agora um operador lá para gente, que seria o mais. Então, eu coloco aqui o nosso mais, tudo bem. Vou colocar o nosso número 4. Vezes o mais provável, então operador aqui de novo, multiplicação, só para garantir que não vai dar nenhum erro na fórmula. Venho aqui que eu quero novamente o campo do tipo duração, que seria o mais provável, duplo clique nele. Seleciono meu operador de novo, que seria o mais, então mais, duração novamente, que queremos agora o pessimista. Fecho o meu parênteses. Você pode ir digitando, tá? Em vez de clicar aqui. Só para mostrar para você que tem os operadores aqui embaixo. E eu quero dividir. Então, vou colocar aqui um dividido por 6. Tudo bem, olha só. Então, aqui você já tem o campo da estimativa de duração, que é duração otimista mais 4 vezes mais provável, mais o pessimista dividido por 6. Observe que você tem aqui N campos que poderíamos usar, de todos os tipos, né? Não tem limite para a sua imaginação em termos de fórmulas. Temos todo quanto é tipo de funções, que eu já vou mostrar para você aqui, em funções de conversão, funções para data, funções gerais, né? If, expressões, funções matemáticas, módulo absoluto, funções do project, para pegar algumas coisas importantes do project aqui, funções de texto também, você pode pegar aqui um trim, uma série de coisas, tá? Então é muito bacana essa parte de fórmulas aqui, bem interessante para o project. Eu vou dizer que vai se aplicar a todos os departamentos, cálculo aqui nenhum, não quero nenhum tipo de representação acumulada, nenhum tipo de linhas de atribuição e vou simplesmente salvar meu campinho aqui. E tenho agora um novo campo que é a nossa estimativa PERT, tá? Em termos de fórmulas, é isso para você poder criar fórmulas, tá? Agora, se você busca mais referências sobre fórmulas, tem um livro muito bacana do Rafael Santos, grande colega aí, Rafael Santos, também MVP de Microsoft Project. O Rafael é um cara que criou um livro bem bacana aqui sobre indicadores e fórmulas.
se você tiver interesse em se aprofundar nisso. Inclusive, se você for no site da editora, que é a Alta Books, tem um capítulo de demonstração aqui, então fala sobre linhas de base, variações, alguns tipos de fórmula ali, que podem ser úteis para você, indicadores de custo, indicadores de conformidade aqui, tá bom? E existe muita referência sobre fórmulas. O que eu sempre aconselho é, quando você quiser criar uma fórmula, pesquise se alguém já não criou aquela fórmula para você. E aqui está uma referência fundamental para você em termos de fórmulas, e aí eu criei um encurtador de link, trent.im/project-funções. Isso vai levar você aqui para uma página de suporte da Microsoft que tem todas as funções do project. Todas as funções aqui do 2019, 2016, todos eles. Então aqui você tem, por exemplo, função de dateIf, pegar a data hoje, o now, sintaxe, enfim. Vale a pena você consultar, ter informações aqui sobre tudo que está disponível lá. Olha só, é bem extensivo a questão de fórmulas aqui no project, tá? Um campo bem vasto e muito interessante que você pode criar. Agora, como eu falei para você, antes de criar uma fórmula, verifique se já não existe algum campo que faz aquilo. Por exemplo, eu poderia vir aqui e criar uma nova fórmula. Eu posso, por exemplo, criar uma fórmula. Vamos criar aqui uma fórmula que pode nos ajudar a dizer aqui se a gente tem um desvio ou não. Então, vou vir aqui e vou criar uma fórmula, um campo que eu vou chamar desvio de prazo. Descreve se o projeto está atrasado. Ok? Vou ligar isso à nossa entidade projeto. Vou colocar isso aqui do tipo texto. E eu vou vir aqui e vou colocar uma fórmula. Então, vou colocar uma fórmula. Aí eu posso vir aqui e colocar uma fórmula C, que é o nosso if. Venho aqui e aí eu já estou olhando aqui a minha colinha em que eu tenho alguns campos, né? Mas vamos procurar aqui nos campos para ficar mais fácil. Vou procurar em custo, variação de custo, se a nossa variação do término, na verdade, que seria duração. Então, duração, variação do término. Vou procurar aqui a nossa variação do término. Se a variação do término da tarefa é maior do que zero, o que significa isso? Então, vem aqui, coloco maior do que zero. O que significa isso? Significa que o projeto possui desvio. Ok? Se não, projeto não possui desvio. Possui desvio. Então, uma fórmula muito simples aqui, mais uma vez. E um if. O if sempre testa a nossa condição. Então, a condição, se a variação no término é maior do que zero, se sim, o projeto possui desvio. Se ele for igual a zero ou menor do que zero, não possui desvio. Então, posso criar aqui uma formulazinha simples também. E vou lá salvar mais uma formulazinha aqui para a gente. Preste atenção que eu coloquei ponto e vírgula, porque o meu project aqui está em português. Muita gente me manda mensagem com erro, falando, Mário, mas está dando pau aqui, com problema na fórmula. Se o seu projeto estiver em inglês, tudo que a gente coloca ponto e vírgula deve ser transformado, aí, né? Você deve ter essa atenção para modificar. O ponto e vírgula em inglês é vírgula. Então, as fórmulas, se o seu project não estiver em português, então aqui o meu project está em português, tudo está em português aqui, né? Todas as informações aqui em português. Se você estiver trabalhando com um ambiente que você criou em inglês, mudou a linguagem dele para inglês, você tenha esse cuidado de colocar as coisas todas de fórmulas como vírgula e não ponto e vírgula. E também tenha atenção para algumas outras coisinhas, que quando a gente está trabalhando na língua inglesa, você tem algumas modificações em termos também de durações, em termos de outros aspectos ali também, que às vezes a sintaxe é um pouquinho diferente. Ok? Bom, então espero que você possa criar suas fórmulas agora, já sabe como criar fórmulas em campos personalizados, vimos entidades, tipos de campo, vimos as nossas tabelas de pesquisa e vimos também como criar fórmulas e utilizar os indicadores gráficos. Um grande abraço e até a próxima aula.